Olá, olá, olá! Eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica em formação. E hoje a gente vai falar: futuro chegou, pandemia veio, mudou tudo, arrasou tudo, todas as nossas ideias, faculdades mudaram o jeito de dar aula, e muito paciente no hospital, e muita morte. E como é que a gente fica nisso tudo? Como é que fica a nossa saúde mental em tudo isso? Como é que um médico vai estar preparado para o que ele vai encontrar quando ele terminar de se formar? Como é que um médico vai se formar e pegar toda essa situação nova? O que a gente tem que saber? Não sai daí. Roda a vinheta. Gente, uma das perguntas que eu mais ouço é como que a gente se prepara, nós estudantes, como é que nós nos preparamos para um momento que eu acho que é o pior momento para qualquer profissional da saúde, que é declarar a hora do óbito e falar sobre a hora do óbito. A faculdade, ela ensina que nós temos que ser, a gente tem que usar uma metodologia, que eles chamam de metodologia de Spike. A gente tem formas, tem técnicas, mas nenhum lugar nos prepara emocionalmente para isso. Como que a gente lida com tanta morte ao mesmo tempo? Como é que a gente lida com essa perda de um paciente nosso? Como é que a gente lida com essa pressão que está dentro de nossas vidas nesse momento? Não é fácil. Não é fácil. Uma das técnicas, né? E eu acredito que a principal é o uso da terapia. Ai, Camila, lá vem você falando sobre procurar psicólogo ou psiquiatra de novo. Sim, eu estou falando isso, sim. Você é estudante de medicina ou você é médico, você não é Deus. Você precisa de alguém para te auxiliar, porque tem muitas coisas acontecendo dentro de você. Então, o profissional bom para isso, ele vai te ajudar. Ele vai tirar um pouco desse peso, porque a gente vem com essa bagagem de peso dentro das nossas costas, que temos que ser bons, que temos que salvar, que você não pode deixar o paciente morrer, mas, gente, tem hora que não tem o que fazer, a medicina ela tem as suas limitações. E você, como médico, também tem. Então, esse peso que é colocado em nós, muitas vezes a gente precisa colocar para fora de alguma forma. É sabido que os estudantes de medicina, e a classe médica também, elas vão em bastante festas, fazem bastante encontros, reuniões, porque precisa de uma válvula de escape, né? Vai vir um vídeo ainda, mais pra frente, que eu vou falar sobre festas na medicina, mas ainda não é esse. Hoje eu vim falar que você precisa ter uma válvula de escape. Você precisa sair um pouco dessa realidade sua. Você precisa ter um hobby, seja gravando vídeos, lendo um livro, escutando uma música, passeando, indo para uma reunião social com os amigos. Você precisa de uma válvula de escape, porque o peso é muito grande, o peso é extremamente forte em cima de nós. Outra coisa que você precisa fazer: ter uma boa alimentação. Ai, lá vem ela, a moça que está emagrecendo. Não, gente, eu não tô aqui para falar de dieta. Não, porque seria irônico, né? Eu falar de dieta. Não sou a rainha da dieta, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Procure um nutricionista para falar sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte: gente, nós vivemos numa sociedade fast food. Nós vivemos numa sociedade que tempo para comer, muitas vezes, perder um tempo de fazer uma alimentação saudável, comer alimentação saudável, você não tem. Porém, é o que eu digo, precisa ter. Sabe por quê? Porque antes de você cuidar de uma outra pessoa, você precisa se cuidar, porque senão quem cai doente é você. Então, uma alimentação saudável, cuidados com você mesmo. Sabe aquele dia que você tira, eu vou, sei lá, que nem eu, gente, fiz um corte de cabelo novo, mudei meu visual. Isso é importante. Pode não ser importante para você, mas para mim foi. Porque é o meu momento de me cuidar um pouco de mim. Para eu ter sanidade e cuidar do meu mental, para eu cuidar de uma outra pessoa. Cuidados mentais são importantes. Cuidado com a sua saúde mental é importante. Então, vamos entender que o médico do futuro, essa geração do futuro, além de ser competente no que faz,
de entender que ele precisa mudaram as coisas, que não é a relação, não é mais apenas da doença, a medicina voltada no paciente, a medicina voltada na pessoa, né? Que essa é a medicina do futuro, que é você enxergar um paciente de várias formas, de vários ângulos, vistos de vários ângulos, que eu já vou explicar sobre isso. Além disso, é você entender que você precisa se cuidar. Porque um médico que não se cuida, ele não consegue cuidar de outras pessoas. Esse é o médico do futuro. O médico do futuro que é o médico que entende que o paciente precisa ser cuidado e ele também precisa ser cuidado. É o médico que entende que ele precisa estudar, mas ele também precisa se divertir. É o médico que entende que aquela frase abençoada que alguém falou, estude enquanto eles dormem, né? Aquela frase é ridícula. Não pode. Você tem que ter um tempo para descanso, sim. Você tem que ter um tempo para sua família, sim. Você tem que ter um tempo para você, sim. Isso é errado. Esse é o médico do futuro. É um médico que tá no meio dessa pandemia completamente louca, insana, com o peso do caramba em cima dele, mas que vai sim tirar um tempo para ele conseguir dormir. E não é errado. Embora a mídia venha e meta o pau, meta a lenha nos médicos, fala que os médicos são errados, que eles estão errados em estar cansados. Desculpa, mídia, me desculpa, mas não estão errados, eles estão estafados. Os médicos estão estafados, porque eles também são seres humanos. Então, o médico do futuro é aquele que entende que ele tem um dever pela sociedade. Então, quando ele estiver trabalhando, ele tem que estar trabalhando. Não adianta dar uma dessa também de gostoso, de ficar falando, ai, eu só vou dar uma costumadinha. Não. Se ele tá trabalhando num horário decente, né? Vamos dizer assim, porque tem muito lugar aí que taca horário em cima do médico, em cima do enfermeiro, em cima do físio, e não tá nem aí se ele é ser humano. Se ele tá trabalhando num horário decente, o horário de trabalhar é o horário de trabalhar. Ponto. Porém, se o médico saiu do hospital e tá na casa dele dormindo, deixa o pobre coitado dormir, que ele é um ser humano. Esse é o médico do futuro, é um médico que entende isso, que ele precisa disso. E falando lá que eu estava explicando a medicina voltada no paciente, é o seguinte, gente. Antes a gente só via o paciente como uma doença. Tanto que não era incomum a gente falar, o paciente do 450 é o paciente da gripe. O paciente do 530, o paciente da artrodese. A gente falava dessa forma antigamente. Porém, hoje, não. O paciente do 415 é o senhor João, que tem a esposa da senhora Maria, que vive numa sociedade. Esse é a medicina voltada no paciente. É entender que ele vive numa sociedade, que ele tem uma família, que ele tem os perrengues dentro da família dele, que ele tem uma religião. E entender isso e respeitar tudo isso e fazer e traçar uma melhor técnica de tratamento. Esse é outro pensamento do médico do futuro. Então, vamos entender que nós estamos aqui e somos um ser completo. Não é só a doença, não é só a profissão. Nós somos um ser completo. Saúde mental é importante também. Ok? Então, gente, é isso. O médico do futuro é um médico que é humano. Se eu tivesse que resumir, é isso. O médico do futuro é um médico que é humano. Pós-pandemia, nós estamos vendo quando somos humanos, que um bichinho desgramentinho, que a gente não consegue achar de onde veio, como curar, consegue transformar nossa vida no inferno. Nós somos seres humanos, com defeitos, com qualidades, de formas diferentes de pensar, e nós precisamos nos complementar. E essa é a coisa que eu encerro dizendo, né? Complementação. Não é porque você é médico que você não precisa de terapia. Não é porque você é profissional da saúde, seja qual for, que você não precisa de um médico. Não é porque você é enfermeiro que você não precisa de um físio. Não é porque você é físico que você não precisa de um enfermeiro. Todo mundo ali na área da saúde se precisa. E você que está aí do outro lado também vai precisar de complementação.
Porque muitas vezes você tenta sair de uma situação e você não consegue, precisa de ajuda. Então, essa ajuda pode vir de terapeuta, pode vir de médico, de enfermeiro, de físio. Procure, seja qual for. A sua saúde mental é muito importante e a saúde mental do seu próximo também é muito importante. Vamos nos cuidar, ok? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!